Alô pessoal do EJA Cursos Online, sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Alexandre. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu considero muito importante. Na verdade é importante que vocês percebam que tudo o que nós falarmos aqui na minha aula está relacionado com a redação e está relacionado com a língua portuguesa. Então às vezes quando surgir uma dúvida, será que isso está relacionado com a redação? Ou será que isso é só gramática? Não vamos separar. A gramática, ela é a regra, as regras que compõem a nossa língua, a língua portuguesa, mas não existe gramática, não existe língua portuguesa sem a redação. Porque, na verdade, toda essa língua que nós chamamos e organizamos na gramática, ela só faz sentido quando nós criamos textos. E textos podem ser redação, podem ser poesias, podem ser literatura. Agora a questão é importante aqui que vocês entendam. Nós vamos falar hoje, por exemplo, de frase, de oração e de período. São coisas que estão sim relacionadas à redação. Porque se você prestar atenção, a sua redação ela é um conjunto de frases, orações e períodos. E às vezes você precisa saber muito bem o que você está construindo na hora de escrever a sua redação. Na sua introdução, por exemplo, você vai construir uma oração, um período, dois períodos. Você não pode simplesmente colocar uma frase na introdução. Vamos me acompanhar aqui, acompanhe a minha aula, deixe o like, curte e vamos aprender um pouco mais sobre frase, oração e período na aula de hoje. Vamos falar então sobre a frase. Coisas importantes sobre a frase. Ela pode ser curta, ela pode ser longa. Ela pode ou não conter um verbo. Mas o mais importante saber sobre a frase é que existe uma forma de falar ela, uma entoação que dá sentido àquelas palavras. Então, mesmo que não tenha o verbo, ela tem sentido. Palavras como atenção, fogo, esquerda, direita, em frente. São algumas formas de eu criar um sentido com mais de uma palavra ou apenas uma palavra, não tem verbo. Centro, à esquerda, por exemplo, não tem verbo e tem sentido completo. Então uma frase ela tem sentido completo e ela não é uma oração, não é um período. Ela é uma frase. São poucas palavras com sentido completo que o seu interlocutor entende. Pode ou não conter um verbo, ok? Vamos agora para a questão da oração. A oração, ela é construída em torno de um verbo. E aí é que é importante, porque nós temos o sujeito e o predicado. Na oração eu posso inclusive ter apenas o predicado, porque nós sabemos que no português eu posso ter uma oração sem sujeito. Mas é importante ter o predicado, certo? Vou colocar aqui alguns exemplos para vocês perceberem como funciona a oração. Aquele seu pensamento é interessante. Que tipo de verbo é esse? É interessante. É um verbo de ligação. Depois desse verbo de ligação eu tenho interessante, que é um adjetivo, ou seja, um predicado. A oração então ela se organiza em torno de um verbo. Ela sempre tem esses dois termos que são chamados termos essenciais. Vamos falar agora um pouquinho sobre o período. Você viu que nós fomos num crescendo. Frases são mais curtas, às vezes não tem verbos. Depois fomos para a oração. A oração ela tem verbo, mas geralmente é um verbo de ligação, porque claro, nós vamos trabalhar com o predicado. Agora nós vamos falar de um período, ou seja, é mais extenso e eu posso ter mais verbos. Podemos dizer que o período ele é uma frase estruturada em torno de vários verbos. Os períodos se classificam em período simples e período composto. Vou explicar primeiro o período simples. O período simples ele é formado por apenas uma oração. Vou colocar o exemplo aqui para vocês verem. O período composto, esse já é formado por uma ou mais orações. Também vou colocar aqui o exemplo para vocês verem agora.
Muito bem, pessoal de casa, eu espero que esses exemplos e a minha explicação tenham sido claros. Eu espero que vocês possam curtir o vídeo, possam ativar o sininho e, claro, se inscrever no canal aqui do EJA Cursos Online. Mas mais importante do que isso, eu quero que vocês entendam que quando eu vou escrever uma redação, eu tenho que saber o que eu vou usar. Vou usar frases, orações, vou usar períodos. Muitas vezes eu posso usar algumas orações mais curtas na introdução e deixar para usar períodos mais elaborados, períodos compostos, e aí nós vamos falar mais adiante nos vídeos sobre os períodos compostos por subordinação, períodos compostos por coordenação, ou seja, quando nós entramos realmente nas formas de escrever, na sintaxe. Isso que nós estamos falando aqui é sintaxe, a organização sintática da frase. Como eu coloco uma coisa do lado da outra, como eu posso relacionar as coisas, para que o meu texto seja um texto rico, um texto interessante para o leitor. E não simplesmente um amontoado de ideias, de frases curtas, de coisas que cansam. Porque quanto mais eu sei organizar frases, períodos e orações, eu posso variar. E aí eu posso fazer um texto que é interessante para esse leitor, é agradável de ser lido e ainda, claro, deixa tudo muito bem explicadinho, estruturado no seu devido lugar. Acompanhe as aulas comigo aqui porque eu vou continuar falando de redação, mas agora eu vou entrar um pouco mais em questões de sintaxe, em questões de morfologia, questões de gramática. Vocês inclusive podem deixar aqui nos comentários aqueles pontos da língua portuguesa, aquelas questões que vocês mais têm dificuldade, porque eu posso selecionar algum desses para o próximo vídeo. Então, se vocês querem saber um pouco mais sobre colocação pronominal, por exemplo, coloca lá nos comentários. Quer saber um pouco mais sobre o uso da pontuação, sobre ortografia? Porque aos poucos eu vou desenvolvendo esses vídeos, vou colocando no ar para vocês, mas vocês também podem se comunicar comigo, podem dar um like no vídeo e a gente segue estudando juntos aqui pelo canal do EJA Cursos Online, tá bom? Muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado por todo mundo que está me assistindo e semana que vem eu deixo mais um vídeo aqui. Coloquem as dúvidas de vocês e até mais. Um abraço, pessoal!